Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando a página 259, Obediência. Quem lê o livro do céu, sem dúvida, ficará impressionado com o enorme grau de importância que nosso Senhor coloca na obediência. Mais importância do que qualquer mera virtude moral e mais importância do que qualquer ato heróico. A própria vida de Luísa, é claro, foi definida pela santa obediência em um grau tão extraordinário que nenhum precedente é encontrado na história da Igreja. Assim como a graça se baseia na natureza, ninguém pode esperar viver na vontade divina se ele se recusar a exercer a obediência humana e terrena que é o chamado, a que é chamado. Então, Jesus ele foi o maior obediente, né? Ele foi obediente até a morte, ele foi realmente o maior obediente de todos. Luísa precisava, para poder repará-lo, né? Totalmente a humanidade dele, ela tinha que ser configurada a humanidade dele, ela precisava ser obediente tanto quanto ele. Então, por isso que a gente fez uma formação, a primeira aula ao vivo que nós fizemos foi justamente explicando quem é Luísa para Jesus, né? Portanto, ler o que se segue pode doer, mas é necessário. Minha filha, Jesus fala, se alguém raciocina sobre obediência, apenas raciocinando sobre ela desonra. E quem desonra a obediência, desonra a Deus. O que ele quer dizer, né? Só de você questionar que tem que obedecer, você já desonra a Deus. Uau, que loucura, hein? Jesus ensina ainda que nossa obediência seja constante. Não é uma virtude ocasional que exercitamos quando é conveniente para nós. Nesta exortação, ele ressalta que ele, o Deus Todo-Poderoso, obedeceu seus próprios carrascos. Alguém é obediente a alguém, submetido, humilde, ele se torna um trapo, de tal maneira que o outro pode fazer com ele o que ele quiser. Mas com o outro, ele é desobediente, recalcitrante e orgulhoso. É esta a obediência que vem do meu coração. Como eu obedeci a todos, até meus próprios executores? Certamente não. Então vamos ler de novo aqui. Quando alguém é obediente a alguém, é submetido, humilde, ele se torna um trapo, de tal maneira que o outro pode fazer com ele o que ele quiser. Mas com outro, essa pessoa é desobediente, recalcitrante e orgulhoso. E esta é a obediência que vem do meu coração. Né? A obediência de obedecer até os próprios executores. Né? Então, essa que vem de Jesus, de ser o trapo. Né? Mas isso não é um fardo horrendo, e é sim libertação. Pois quando a obediência dita algum caminho para nós, ela nos liberta da maior dificuldade de discernimento. E mesmo que o que a obediência requeira seja pouco, em nosso exercício da virtude da obediência, ela se torna grande. Jesus diz a Luísa, eu não olho muito para a multiplicidade e grandeza das obras, mas para a conexão que elas têm. Diretamente com a obediência divina ou indiretamente com a obediência a quem me representa. Então, vou ler de novo. Não olho muito para a multiplicidade e grandeza de obras, mas para a conexão que elas têm diretamente com a obediência divina ou indiretamente com a obediência a quem me representa. Olha só, gente, que força de louco. Que coisa incrível. Meu Deus do céu. Que impressionante, né? Tanto no mundo como na igreja, hoje a obediência é completamente ridicularizada, ou na melhor das hipóteses, negligenciada e esquecida. Mas um cristão verdadeiro, e certamente alguém que deseja viver na vontade divina, não deve participar dessa loucura. E enquanto relativamente poucos de nós somos religiosos consagrados que têm a oportunidade de exercer obediência de maneira perfeita, vendo nas decisões dos superiores religiosos a vontade de Deus revelada com clareza, todos nós podemos e devemos, no entanto, viver obediência das maneiras que nossas próprias vidas estão em relação a ela. Acima de tudo, é claro que devemos obedecer a Deus e à Igreja. Isso significa acreditar em tudo o que a igreja ensina e obedecendo tudo, principalmente a Deus primeiro, sempre, né? E os seus mandamentos e preceitos, as suas ordens, principalmente a palavra de Deus que é dada a nós, né? E depois a igreja. Mas a obediência de um cristão não para por aí.
A maioria das pessoas que lê essas palavras provavelmente vive em uma família com irmãos, cônjuges e pais em casa. As crianças, é claro, têm um dever diante de Deus de obedecer aos pais, um dever de suma importância. Aquele, isto é, encontrado nos 10 mandamentos em si. Mas a obediência na família não consiste apenas em crianças que obedecem os pais. O pai, como chefe de uma família cristã, não é um papel opcional. Jesus lamenta a Luísa como a humanidade rejeita sua vontade e compara esse cenário, que o pai não é tratado como deveria, como comandante da família. Quão triste foi ver que, Jesus falando, né? Quão triste foi ver que, não se deixando dominar pela nossa vontade, tantos lugares a nossa vontade perderia na terra. Aconteceu como em uma família na qual, em vez de o pai ser quem comanda e domina a todos, foram as crianças que começaram a comandar e dominar. Nossa! Não há como sair desse ensino, Daniel escreve. As escrituras deixam claro, assim como o magistério, o marido é o chefe e a esposa é o coração da família. E este não é uma mera configuração opcional para famílias com ideias tradicionais, é um mandamento da lei de Deus. É um ensinamento da igreja. Ensinou claramente, por exemplo, em 1 Coríntios 11:3, em Efésios 5:22, em 1 Pedro 3:1, do Papa Leão 12, do Immortality Day 17, as declarações do Papa Pio 11, Casti Canubi 26, sobre a sujeição da esposa e sua obediência voluntária ao marido, o homem que é o governante da família, etc., né, cabeça. Qualquer católico deve saber que um ensinamento repetido várias vezes nas escrituras e no magistério nunca mudará. Né? Por isso que eu falo tanto da obediência ao esposo para os meus educandos da divina vontade, né? Para as meninas. A maioria é mulher. O Papa São João Paulo II, de fato, deu importantes qualificações e especificações a esse ensino em seus escritos sobre a dignação e a vocação das mulheres. Por exemplo, o chamado de submissão de uma esposa não significa que ela é relegada ao mesmo status de uma criança sobre um marido ou é serva do marido nem um pouco. Ela é igual. Seu pedido de submissão também não significa que o marido é o único tomador de decisão que administra a família de forma autônoma. Não, longe disso. Cabeça e coração agem juntos na orientação. Mesmo que a cabeça deva ter a palavra final e suas relações devem ser adequadamente entendidas. Muitos que entendem a importância dos respectivos papéis de marido e esposa pensam com sabedoria. Decidem que a esposa deve ser a mãe que fica em casa e o marido o ganha-pão. Mas é preciso lembrar que esse arranjo não implica que o dinheiro seja do marido apenas porque ele quem o ganha. Todo o dinheiro é tanto da esposa quanto do marido, mesmo que a autoridade suprema e seu uso esteja com o marido. O marido só pode ganhar esse dinheiro por causa do grande trabalho e sacrifícios feitos pela esposa em ser a dona do casa e cuidar dos filhos enquanto ele trabalha tranquilo. Ele nunca deve supor que pode pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser, comprar o que ele quiser sem dar satisfação para a esposa, sem discutir com ela. E a esposa também deve fazer o mesmo, tão livremente quanto o marido. De fato, assim como no corpo, uma boa abordagem de sua saúde exige que as necessidades do coração sejam consideradas mais importantes para atender e satisfazer do que os da cabeça. Assim também, no casamento, no coração da família, a esposa é realmente seu elemento essencial. Eu, no meu caso, gente, eu já totalmente me despi da necessidade de dinheiro. Me despi totalmente. Não fico questionando nada. É o que vem na mesa eu como, o que o meu marido traz eu como. Se ele perguntar pra mim o que eu quero comer, dificilmente eu falo pra ele comprar o que ele gosta, né? E assim vai. Também devemos lembrar que a autoridade do marido não lhe dá o direito de exigir que a esposa contradiga sua vocação e dignidade. A própria vocação de uma mãe é criar seus filhos, educá-los como fiéis católicos, cuidar de seus bebês, ficar em casa com seus filhos pequenos, se ela considerar necessário. Olha, isso ninguém vai concordar. Tem gente que tem, mulheres que têm carreira e que o marido fica em casa, né? Eu acho que quando é combinado, não tem problema nenhum. Quando é combinado, não tem problema nenhum. Mas hoje em dia, Jesus fala muito que todos os homens estão se afeminando, né? Que os homens estão querendo tomar o lugar das esposas lá na cozinha. Se eles fazem bem esse trabalho, poderiam ser chefes de cozinha ou cozinheiros. É o que Deus gostaria que fizessem, né? Mas
A gente tem misericórdia e tem coisas que a gente entende que não adianta ficar querendo impor essa regra aqui. É o Daniel que está dizendo, né? Jesus, ele não liga para esses detalhes, não. Mas haver sempre uma conversa, e mesmo que o marido fique em casa e a esposa vá trabalhar, seja uma juíza, uma advogada, alguma coisa assim, sempre ter ciência de que ele continua sendo a dignidade de homem da casa. A mulher precisa dar essa dignidade para ele, sempre. Não é porque ela que traz o dinheiro para casa, a maioria do dinheiro vem dela, ela vai pisar no homem. Então esse que é o detalhe que Deus vai ficar de olho. Ele não liga para mudança de papel, mas ele liga para a forma como é lidada a situação, né? Mas voltando aos ensinamentos do Papa João Paulo II, não alterou nem negou o ensinamento infalível sobre a liderança do esposo. O ensino sobre a necessidade de submissão da esposa ao marido sempre foi e sempre será, e esse ensinamento não é a mesma coisa que o ensinamento da sujeição do marido à esposa, como se alguém pudesse simplesmente dizer que os cônjuges devem obedecer e se submeter um ao outro, e fingir que assim fez justiça à verdade plena. Não é apenas teologicamente impossível, ao contrário dos ensinamentos claros da Escritura e da tradição e magistério, mas é filosoficamente impossível que duas mentes e vontades independentes possam se submeter igualmente da mesma maneira. Não é impossível, não. Não é impossível, não. Quando essa mente filosoficamente abaixa-se para poder aceitar a vontade de Deus, ela consegue. Pois isso não passa de uma pretensão que procura afastar a existência do conflito e contradição. Então, o conflito e a contradição é o que traz a paz. É a conversa, é o diálogo que traz a paz. Não tem como fugir disso, é o que eu falei ontem sobre a paz. De fato, João Paulo preferiu focar, né, no aspecto da sujeição mútua dos ensinamentos de São Paulo em sua carta aos Efésios. Mas esse foco do Papa não muda os ensinamentos da igreja. A sujeição conjugal mútua é ensinada em Efésios 5, 21, mas só que São Paulo era muito machista. Então a gente tem que ter misericórdia, né? Ensina como uma esposa se submete ao marido por obediência. E Efésios 5, 25, 29 ensina como o marido se submete à esposa dando a vida por ela, né? É lindo, mas só que não é assim que funciona, né? Infelizmente, na realidade, não acontece. Então, a gente tem que tentar lidar com isso dentro da vontade de Deus. E através da conversa, através do diálogo e a verdade, sempre. Colocar a verdade como base. Eu pego a palavra de Deus, esse Efésios mesmo, e mostro pro meu marido. Eu devo fazer a minha parte e você deve fazer a sua. Senão não vai dar certo. Senão, eu prefiro ir embora. Prefiro ficar sozinho do que ficar desse jeito. Eu falo mesmo. Eu falo pra ele, não quero ficar junto com você se for pra você continuar pisando em mim, né? Não vá. Eu não quero pisar em você. Então, a gente tem que conversar sério. Então, a gente tem os conflitos e a gente sempre vai pegar a palavra de Deus como base. Eu pego a palavra de Deus pra ser a base da minha conversa. E aí, é ela que ganha, sempre. Eu e ele perdemos. Sempre. Como nos pontos controversos anteriores deste capítulo, lembre-se de que o meu único desejo aqui é resolver o próprio princípio simples, para que o discernimento dos detalhes, para seguir com êxito, famílias diferentes viverão desse ensino de maneiras pouco diferentes. Isso não é apenas aceitável, mas importante. As circunstâncias devem afetar como viver em si ensino. O importante é aceitar o princípio e ore sobre como colocá-lo em prática. Nesse esforço é preciso lembrar que tudo o que é feito em prol da vocação é feito por Deus. Jesus assegura a Luísa o mesmo, dizendo: este cumprimento dos deveres do cargo de cada um pode não parecer uma coisa tão grande, mas é exatamente tudo. Olha, Jesus dá um valor muito grande para isso. De fato, quando alguém é chamado para um cargo, para um ofício, pai ou mãe, e cumpre os deveres relativos a esse cargo, significa que ele faz isso por Deus, no lugar de Deus. Então, você tem que ser mãe e pai no lugar de Deus. Rei no lugar de Deus, né? Papa no lugar de Deus, sacerdote no lugar de Deus, filho no lugar de Deus. Já pensou? Uau! E no cumprimento do dever de alguém há essa santidade. Deve ter a santidade de Deus. Também devemos lembrar que para as crianças a obediência cessa com a emancipação. Muitas vezes foi corretamente apontado o quarto mandamento: honre seu pai e sua mãe, né? Não tem data de validade. Honrar o pai e a mãe não é obedecer 24 horas o pai e a mãe depois de grande, né? Então, depois que seu pai é idoso e já está demente, você vai respeitá-lo sempre. A palavra de Deus deixa muito claro, você deve respeitar e nunca pode humilhar seu pai. Nunca. Honrar o seu pai e sua mãe. Porém, você não precisa obedecer o que ele fala.
porque o que ele fala às vezes já não bate com a realidade. Então você tem que saber como fazer, ligar as coisas, né? Às vezes você tem que ser, nesse momento, o pai do seu pai, né? Falar umas verdades para ele. E a palavra de Deus vai passar por cima até mesmo dessa honra, né? É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sempre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas está acima de todos os outros mandamentos. Como a gente fazer para poder, né, ajudar a alma da nossa mãe, do nosso pai para o céu? Ouvindo, falando a verdade para eles também. Com respeito, aceitando eles como eles são, vendo como Deus vê. E Deus vê assim, Deus olha para aquela pessoa e fala assim, ela foi criada de um jeito, ela tem uma visão assim, você não vai conseguir mudar a vida dela no piscar de olhos, quem muda ela sou eu. Só eu, Deus, consigo mudar uma pessoa, então você não pode mudar. Mas você pode ser minha boca. Você pode ser a minha boca para falar com ela no momento oportuno, da oportunidade que eu te der. Quando eu te der a oportunidade, você vai aproveitar. E ela vai, se ela for, né, dócil ao Espírito Santo, ela vai se submeter à verdade. É ela que vai ganhar, a verdade que vai ganhar, não você nem ela. Então, a gente tem que lidar dessa forma com a vontade divina, saber para honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não é você deixar seu pai no pecado, fazendo besteira, e você ficar aplaudindo, porque você tem que honrar o seu pai até o fim. Então, tem que saber como fazer o mandamento reinar, né? E Jesus falou assim, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que Jesus falou lá na mesa, na ceia, na última ceia, né? Lavando os pés uns dos outros. Esse é o verdadeiro mandamento que foi consertado, foi mudado. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, como que é? E esse é o verdadeiro mandamento diante das outras pessoas. E Jesus amou até da sua vida. Até a ponto de não se preocupar até com os mandamentos da lei de Deus lá do Antigo Testamento. Você você ama tanto a sua mãe que você ama tanto a alma dela. Você ama tanto a alma dela como Jesus ama. Você quer salvar tanto a sua mãe que você aceita até ir para o inferno, fazer um pecado, entre aspas, mortal aos seus olhos, aos olhos das pessoas. Quando você, de repente, for duro com sua mãe, no momento que precisa falar com ela, ela está no pecado, ela está claramente agindo contra a vontade de Deus. E você, por amor a ela, lava os pés dela, expondo a situação na caridade. Amando ela como Jesus amou. E como Jesus amou, dando a vida. E como que você pode dar a vida para salvar sua mãe? É você esquecendo da sua santidade. Para poder fazer, entendeu? Você sacrifica até mesmo a sua santidade perante os olhos humanos, principalmente. Porque as pessoas vão olhar para você, você que é um servo de Deus, vai falar, nossa, mas você fez isso com a sua mãe? Você falou a verdade desse jeito, nesse grau com a sua mãe, você teve que ser duro nesse grau com ela? Você teve que abandoná-la no asilo, porque ela, ela era insuportável, mas insuportável mesmo, ela tão insuportável, humilhava você tanto. Gente, eu conheço uma pessoa que está sofrendo muito com a sua mãe. A mãe humilha ela demais, mas humilha muito mesmo. Por mais que essa pessoa seja Jesus na vida dessa mulher, mas chega um ponto que nem isso, que Deus começa a ver do outro lado. Deus começa a ver, a omissão daquela pessoa. De não falar a verdade para a mãe, de não lutar pela alma da mãe. Por mais que ela esteja orando pela mãe, mas ela às vezes tem que tomar as atitudes. Falar para a mãe, desculpa, mas eu não vou mais cuidar da senhora porque a humilhação que eu estou sofrendo, assim, passou do grau já, passou do grau. Né? E aí você permitir que a sua mãe sofra um pouco para poder ela dar valor ao que ela perdeu. É terrível dizer isso, que você deva colocar seu pai no asilo. De forma alguma, gente. Não é isso que eu estou dizendo. É esse que é o problema. Tudo que eu falo aqui as pessoas levam pela ponta da letra, né? Literal. Mas o que eu falei para essa pessoa? Eu falei para ela ontem, eu falei assim, filha, Jesus, ele quer que você tome uma atitude. Então, você não precisa fazer o que você vai falar que vai fazer. Você não precisa concluir o serviço, de colocar ela no asilo, né? Mas só que você precisa falar com ela a verdade, falar para ela de verdade, olhar nos olhos, né? E se ela, mesmo assim, fizer pouco de você, tomar as atitudes, né? Falar com seus irmãos, fazer alguém lá conversar com ela, né? Ela pedir para alguém, né? Pedir para o padre lá conversar com ela, alguém que ela respeita, explicar a sua situação, explicar que você está tentando tomar uma decisão,
né, que pode afetar a qualidade de vida dela, né, fazer ela repensar. Não tem nada de errado nisso. É você se abaixar, né, para poder amar essa pessoa como Jesus amou, para lavar os pés dela. Então, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, né? Não precisa ser drástico, mas precisa tomar umas atitudes. Aí eu falei pra ela, você tá tão insuportável assim, sua mãe tá insuportável, aí você fizer tudo o que tem que fazer, chamar um padre, chamar alguém para conversar com ela, alguém que ela confia, e mesmo assim ela continuar agindo dessa forma, aí sim, aí você vai contratar uma pessoa para cuidar dela e deixar ela aos cuidados de uma pessoa e você fica paga pra pessoa e fica atento, né? Vai lá e continua rezando pela sua mãe e faz alguma coisa para Deus, né? Para compensar Deus, né? Dessa falha, de repente, desse fracasso que você vai sentir, um fracasso, um vazio dentro de si. Mas só que você tem que conversar com Deus e ver diante de Deus a sua consciência, aliviar a sua consciência diante de Deus, saber que Deus, ele sabe quando a pessoa, ela tá sendo muito difícil de lidar. E aí, na Divina Vontade fala que a gente tem que sofrer, mas o sofrimento tem que ser, né, justamente lidar com isso. Lidar com isso é o sofrimento que Jesus mais quer. Sabe, o sofrimento de você ficar se sentindo fracassado diante dessa situação já é um sofrimento muito grande. De achar que você está fazendo mal para sua mãe, deixando ela aos cuidados de outra pessoa. Isso é o sofrimento maior do que você cuidar dela e ela ficar te matando todo dia. Porque aquilo que você está deixando ela fazer, ela só está acumulando pecado. Acumulando pecado porque ela está humilhando a filha dela. Você está entendendo? É isso que Deus mostra para mim, claramente, essa situação. Né? Que o sofrimento que você vai sentir de ter que contratar alguém, de ter que ficar preocupado com essa pessoa se ela vai cuidar bem da sua mãe, é um sofrimento 1000 vezes maior do que você ficar cuidando da sua mãe e passar humilhação. Essa humilhação não está servindo para ela, não está servindo para você, só está fazendo mal para as duas. Então, claramente, Jesus colocou isso no meu coração ontem, claramente, eu falei para ela que ela tem que reagir diante da situação. Mas digamos que você não está debaixo de ninguém para obedecer. Você já obedece à lei, aos preceitos da igreja, não tem certeza do que mais fazer para viver com mais excelência essa virtude. Bem, tem uma sugestão que será desafiadora para praticamente qualquer pessoa. Submeta-se a todos os ensinamentos sociais da igreja. Gente, submeta-se somente à vontade divina, que já é muito difícil, tá? A vontade divina é muito difícil. Pode ler todos esses documentos da igreja, pode ler tudo, mas só que se você ficar dando atenção pro social, ele tá pedindo pra você dar atenção pro social, Jesus. Aqui, ó, submeta-se a todos os ensinamentos sociais da igreja. De jeito nenhum, Jesus não quer que a gente fique lidando com coisas humanas. Jesus quer que a gente saia da terra e vai pro céu. Então, desculpa, Daniel, você não tá sabendo o que você tá falando, tá? Nada a ver. Como parece que quase todo mundo hoje em dia teve suas opiniões políticas formadas por especialistas mundanos. E igualmente verdade que quase todo mundo tem uma infinidade de pontos de vista em desacordo com o ensino da igreja. Aprender sobre como se submeter a esta área do ensino da igreja será uma morte gloriosa para si mesmo. Um belo exercício de virtude da obediência e ajudará a abrir sua alma ao dom de viver na vontade divina. Eu não concordo, Daniel, porque Jesus no livro do céu ele fala pra gente não se preocupar com o social acima do espiritual. Você me desculpa, Daniel, mas só que eu acho que, tá? Você pode ler lá, sim, né, o que está escrito nos documentos da igreja, à luz do livro do céu, tá? Isso não estou pedindo para ninguém deixar de ler a doutrina social da igreja, porque o que o Papa liga no céu, liga na terra, está ligado no céu, tá? Sempre Deus vai configurar isso, mas só que sempre ficar atento, porque a igreja nesse momento está num momento muito complicado, né? Um momento em que Nossa Senhora está dizendo claramente, e Jesus fala claramente no livro do céu, quanto que a igreja está longe da vontade de Deus em alguns aspectos, e claramente o social não é o melhor aspecto que a igreja está investindo, não é, né? É para você dar esmola como Jesus dava. Siga os exemplos de Jesus. Ele dava esmola, Nossa Senhora dava esmola, São José dava esmola. Não guardavam nada para si, tudo era dividido, né? Os primeiros cristãos dividiam tudo em comum. É claro, é para a gente seguir as ordens da igreja no patamar original que Deus sonhou, né? Para voltar à ordem proposta para o que Deus sonhou. Então, o livro do céu é justamente a volta, né, do humano a ordem estabelecida por Deus. Então, se ele mandou esse livro do céu para a gente voltar à ordem estabelecida por ele, é sinal de que a igreja não está na ordem estabelecida por ele. Então, acorda,
Tá, Daniel, por favor. Então, gente, quando eu leio aqui Coroa de Santidade, eu leio realmente com os olhos focados no livro do céu. Vocês podem falar o que vocês quiserem e contra o que eu estou dizendo, mas eu não vou esquivar do que Deus pede, do que Jesus pede. Ele fala muito contra a igreja. Ele fala que a igreja tem falhado demais, demais mesmo. Ele fala. Não sou eu que falo isso. Então, vocês vão ler o livro do céu e vão ver. Tem um novo site que eu descobri, que chama Divina Vontade no Brasil, que tem os livros do volume do céu, todos revisados, tirados do espanhol, já está com o português revisado. Então, www.divinavontadenobrasil.com, baixa lá os livros do céu e começa a ler logo, tá? Eu tô com dificuldade porque eu estou lendo a Coroa da Santidade primeiro, né? Estou aos poucos revisando e ainda faço todo esse atendimento que eu faço. É a vontade de Deus que eu faça isso. Se ele me mandou esse site, Divina Vontade no Brasil, é porque ele quer que eu dedique bastante a esses vídeos que eu estou fazendo, tá? Então, eu fico tranquila quanto à missão que eu estou realizando. Não fico preocupada, tá? Vou pular aqui, vamos ver. Alguns católicos são bastante teimosos quanto a esse ponto, o Criador e governante do universo entrou nele há 2000 anos, ele fundou uma igreja com autoridade para ensinar todas as ações, mas essa igreja falha com a divina vontade, quer você goste ou não, a igreja pode ser mais santa que foi pecadora, mas ela é também pecadora. E se Jesus estivesse feliz com ela, não teria falado tanta coisa para Luísa que a igreja está falhando com ele. Então a gente precisa ficar esperto com tudo que a igreja oferece. Ela dá muita coisa boa, tudo, a maioria dos documentos é perfeitos, é aquilo que eu falei. Mas o que ela está fazendo em prol aos escritos dela é o que está pegando, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você saber fazer. A igreja sabe falar muito bem, os documentos são ótimos, mas o fazer não está tão perfeito assim. Então, a gente tem que ficar atento e começar a aperfeiçoar isso, de verdade, né? Aí, ele tá falando que ele é contra o aborto, isso todo mundo é, tá? A doutrina social da igreja tem a mesma dignidade e autoridade que seus ensinamentos morais. Não tem. Não sei se tem, desculpa. Temos que ter paciência, porque a doutrina social da igreja tá pedindo pra gente largar a espiritualidade para cuidar dos outros. Para cuidar dos outros e fazer a vontade dos outros, de fazer todo mundo comer, beber, dormir, mas não é essa a intenção de Jesus. Ele quer que a gente doe, que a gente se abra à doação, né, pra gente partilhar o que a gente tem, mas que a gente fale a verdade para as pessoas, né, que a gente fale a verdade, doa quem doer, a gente evangelize na base da verdade. Eu não sei, eu não li tudo que fala a doutrina social da igreja, não vou julgar, deve ser tudo perfeito mesmo, tudo perfeito. Vamos ler. Na hora que Deus permitir, a gente lê, né? Mas nesse momento aqui é a divina vontade, é o que Deus quer. E o que Deus quer? É o espiritual. Nesse momento é o espiritual, tá? Vai acontecer todos os castigos que tá acontecendo. Nesse momento não dá pra gente se preocupar muito com o social, porque, por exemplo, os castigos vão destruir tudo. Os castigos vão fazer, né, permitir muita coisa. A tribulação não vai ver ninguém, só vai passar por cima. Nessa hora, se a gente ficar preocupado com a casa da pessoa que vai ser destruída, como que ele vai fazer? Agora, o que a gente pode fazer é se unir, né? Quando tiver alguém passando fome, você abrir sua casa para poder receber alguém. Amar o próximo como Jesus amou. Então, se você viver de verdade os mandamentos de Jesus, não precisa ler tanto doutrina do social da igreja, mais do que o livro do céu. Né? Não dá pra gente poder assumir as duas coisas. Ou a gente vive o livro do céu, nós filhos da divina vontade, né? Se você realmente quer seguir Jesus, quer fazer a vontade dele, é o livro do céu e já é muita coisa para estudar. Agora o cara tá querendo colocar um fardo acima pra gente, da gente se preocupar com o social. E Jesus fala muito que é pra gente deixar a terra e ir pro céu, que é pra gente olhar só pro céu, buscar só as coisas do alto. Como que a gente vai fazer? Aí o cara me manda um documento, um livro, que é para falar da Luísa Picarreta, mandando a gente voltar toda a nossa atenção para o social da igreja. Eu acho que está totalmente controverso. Desculpa se vocês não concordam comigo. Tá? O que a igreja fala é perfeito. Todos os documentos da igreja é perfeito. Tudo fala em nome de Jesus. Tudo é coerente com o que Jesus fala e tudo mais. Mas só que sempre tem uma teologia da libertação terrível em volta. Tem uma teologia da libertação terrível em volta.
né? Terrível, terrível, terrível. Então tem que ficar muito esperto com isso, saber como lidar com essa situação, tá? CNBB, os documentos da CNBB é pura teologia da libertação, a gente sabe disso, gente. Se, portanto, você precisar de um exercício da virtude, da obediência, leia o livro do céu, né? E obedeça o que o livro do céu ensina. É isso que eu falo. Então, desculpa, Daniel, mas tem coisas que sempre eu vou debater com você. Sempre, 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 sempre.